Dá para me ouvir? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Como é que se vê? É aqui? Apareceu. Já temos 5 pessoas na sala, então boa tarde para vocês que estão comprometidos com o horário e já estão por aqui, né? Vou esperar só mais um minutinho para ver se tem alguém entrando. Boa tarde, Brian. Boa noite para o José, André? Ou é boa tarde também? Boa tarde, boa tarde. Mas José está em Londres, mas é boa tarde, acho eu. É boa tarde, sim, sim. O José está em Londres, então temos pessoas aqui de São Paulo, Brasil, pessoas do Rio de Janeiro, Brasil, pessoas em Londres e em Portugal, que é a Ana Marta e o André, certo? Sim. Então estamos com pessoas mundo afora. Já estão aqui a bater papo. Na verdade, o José está falando que ele não está nos ouvindo. Não está a ouvir? José, peraí, deixa eu responder para ele Sim. Na verdade, a Renata também falou que não está ouvindo. Sei. Tem alguém ouvindo por aí? Ok. Tami, Oi. tem que pedir para clicar lá em on-off. Eu também não estava ouvindo, aí eu cliquei lá e comecei a ouvir. Aonde você clicou ouvir? Tem um botão na parte de cima, do lado esquerdo. Aí é um desenho de um alto-falante. E aí o meu tava off, aí eu cliquei, apareceu on e eu comecei a te ouvir. Tá bom, obrigada. Vou dar dica para eles. Tá bom. Obrigado. Vamos ver aqui. O José já está a ouvir. Já? Ele deu ok? Sim, está aqui a dizer resolvido. Certíssimo deste lado. Então vai, ora. Como é que estás, pá? Vemo-nos por aqui, já viste? Vou meter vídeo também, pá. Espera aí. Hã? Vou meter vídeo também. Estou no meu telemóvel, mas está para meter vídeo. Neste momento. A Renata já deu ok que tá ouvindo. Boa. Tudo bem, José? Ele vai ser coach. Tudo beleza. Ele vai ser coach. Muito bom. Mais um para a turma. Para as pessoas que não estavam ouvindo antes e voltaram a ouvir, né? O José, a Vivian. A Vivian, na verdade, já estava ouvindo. A Renata estava dando boa tarde para todos vocês e compartilhando que nós temos pessoas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, Portugal e o José que está em Londres, né, José? É verdade. Então, nós estamos com pessoas aqui de todos os lugares. Uma chamada muito internacional. A gente vai dar só mais um minutinho aqui para ver se alguém entra. Tem algumas pessoas me mandando mensagem aqui no WhatsApp. Caso ninguém mais entre, a gente já inicia a nossa aula. Deixa eu ver se está aqui alguém.
Bom, vamos começar, André? Sim. Conforme as pessoas forem entrando, a gente vai dando a sequência. Olha, está aqui a Nathalie aqui com uma dúvida. A Nathalie que se inscreveu pelo Instagram. O que ela comentou? Ela enviou-me aqui uma mensagem, um aplicativo que é para entrar é esse, mas eu não sei o que é isso. Eu já respondi ela, na verdade. Falei que não era esse. Eu mandei o print do aplicativo correto. Pronto. Então, vou só perguntar para ela se ela conseguiu acessar. Vamos lá? Vamos. Então, primeiramente, boa tarde, né? Gratidão por todos vocês estarem aqui com a gente, disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês para ouvir um pouquinho dos nossos ensinamentos. Gostaria de dizer que a gente vai estar aqui compartilhando os nossos conhecimentos com você, mas a gente também gostaria que você interagisse de alguma forma com a gente, então o chat está disponível aqui também na tela. Conforme a gente estiver compartilhando algum conhecimento, uma técnica, um pouquinho do que a gente trouxe para vocês, vocês também podem nos mandar perguntas, tá? Ou quiserem comentar, ou dizer que tá fazendo sentido, que não tá, mas de alguma forma mandar um sinalzinho aí para a gente que estamos no caminho, né, André? Exatamente. E primeiramente, me apresentando um pouquinho, eu sou a Tami Martins, né? Eu atuo como coaching de vida e de carreira. Fiz a minha formação no Instituto Brasileiro de Coaching, aqui no Brasil, em 2016. E aí, desde então, eu tenho atuado nessa área e feito bastante trabalhos, tanto em grupos quanto individual. Curso também psicologia, estou no 5º ano da psicologia. Não, desculpa, no 4º ano. Já estou querendo adiantar, né? Estou no 4º ano da psicologia e venho também estudando bastante sobre o comportamento humano, com várias formações. E por isso eu vim aqui compartilhar alguns aprendizados com vocês nessa minha trajetória. O André é meu cliente, já fazem uns 7... Sim, 7, 8 meses. Para ela descobrir como interage aqui. O André está comigo como cliente já fazem uns 7 meses, né, André? Sim. A gente se conheceu pelo LinkedIn, ele mora lá em Portugal, e desde então a gente vem fazendo um trabalho juntos aí, tanto com aulas de PNL, quanto com atendimentos de coaching. E aí, juntos, a gente teve a ideia e a iniciativa de compartilhar um pouquinho com vocês os meus conhecimentos teóricos e como ele usou tudo isso na prática. Né, André? Vai se apresentar um pouquinho? Sim. Pronto, eu sou advogado em Portugal e há algum tempo a esta parte comecei a ter interesse sobre coaching, sobre PNL e então no LinkedIn conheci a Tami, conhecemos-nos, tive uma aula também experimental com ela e fiquei muito interessado em continuar a ter aulas de coaching e desde março até agora tive aulas de coaching, tive aulas de PNL e é algo que eu já disse à Tami que parece que vou fazer durante toda a vida porque é algo que eu gosto imenso e tenho feito evoluir como pessoa e por isso hoje vamos falar nessa aprendizagem. Na verdade, a ideia da aula é muito mais do André, né? Então, ele vem sinalizando para mim há algum tempo o quanto ele quer compartilhar com as pessoas os aprendizados que ele está tendo, do quanto ele está vendo muita efetividade na prática de tudo que ele tem aplicado. Ele é um cliente coach muito aplicado, então tudo que a gente trabalha em sessão, ele pratica. Então, acho que ele vem tendo muito resultado com isso e, de certa forma, ele quer muito compartilhar com a gente, né? E com todos vocês. Ele até criou uma página no Instagram, né, André? Querendo compartilhar um pouquinho dos aprendizados. E eu não tinha Instagram. Verdade, né?
Eu só criei a página do Instagram precisamente para divulgar e para mostrar que efetivamente o coaching é muito importante para o desenvolvimento pessoal e quero falar da minha experiência com o coaching para vocês verem que vale a pena. Pois é. A gente vem falando bastante sobre... E aí, quando a gente sugeriu a ideia da aula, eu falei, e aí, André, qual que é o tema que a gente pode falar? E aí ele falou, temos que falar do tema de ressignificação, porque eu acho que é o que fez muito sentido para mim até agora. E isso faz muito sentido com as pessoas também que praticam isso, né? Sim, eu acho que a ressignificação é uma coisa muito importante para a vida de qualquer pessoa, porque de facto todos temos acontecimentos no dia a dia que são menos positivos, e a nossa capacidade de alterar o significado desse pensamento para algo positivo é muito importante para o nosso bem-estar. Daí que eu achei que seria um tema importante para tratar nesta aula. Na verdade, depois de começar a estudar muito sobre desenvolvimento humano, sobre as pessoas de sucesso, inclusive eu tive em Londres, num evento do Tony Robbins, que é considerado um dos maiores coaches do mundo, e aí ouvindo todos os meus formadores de coaching que eu tive ao longo da minha história, mais o Tony, que atende grandes pessoas e grandes artistas, e mais vários conceitos que eu aprendo nas minhas aulas, né? Eu percebi o quanto todo o segredo do sucesso e da felicidade ele está nos nossos pensamentos, na maneira como a gente pensa. Então, o Tony ele fala muito sobre um conceito de círculo do sucesso. O Jerônimo, que é um outro coaching que também foi meu formador em algum momento, ele fala muito sobre o ciclo da realidade. E ambos os conceitos, eles têm muito em comum do quanto tudo começa pela nossa mente, da forma como a gente pensa. Então, todo o caminho para o sucesso, todo o caminho para ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais plena, depende da maneira como a gente pensa e da maneira como a gente olha para as situações que acontecem ao nosso redor. Quando a gente fala sobre o título da nossa aula, né? Como transformar coisas ruins em coisas boas, essa frase, ela tem por trás dizendo que a gente não consegue controlar as coisas ruins que acontecem com a gente. Tudo que acontece na nossa vida, a gente não controla. A gente não controla o comportamento das pessoas com relação às situações. A gente não controla as pessoas que convivem com a gente. A gente não controla o amanhã, por exemplo. A gente não controla o que vai acontecer com a gente profissionalmente, pessoalmente falando. Mas a gente controla o que está aqui. Aqui a gente controla. O resto das situações, não. Então, o meu irmão, que é um grande empreendedor, ele sempre diz uma coisa que para mim faz muito sentido. Que a nossa vida ela é como as 4 estações, né? Uma hora a gente está no inverno e as coisas não estão caminhando tão bem assim. Outra hora a gente está no verão e as coisas estão caminhando super bem. E outra hora elas estão no morno, né? Com as outras estações. Mas qual que é o segredo de tudo isso? A maneira como eu lido com a estação. Então, a maneira como eu olho para as situações que acontecem e como eu vejo aquilo, é eu que escolho, na verdade, né? Se eu vou ver aquela situação de maneira positiva ou se eu vou ver aquela situação de maneira negativa. Tem uma frase que eu gosto muito, que depois eu acabei descobrindo, eu até dei uma pesquisada, eu descobri que ela é de um filósofo que chama Sartre, que diz assim: não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Então, assim, não importa o que vai acontecer comigo no minuto seguinte, ou amanhã, ou daqui 5 anos. Importa o que eu vou fazer com isso que vai acontecer comigo. Então, como que se acontecer algo ruim, e também tem um conceito na PNL que a gente fala que
não existe coisa boa e coisa ruim, né? Existe a minha ótica perante aquilo que eu tô olhando, né? A forma como eu tô vendo. Às vezes, para algumas pessoas, uma situação que é semelhante, ela pode ser ruim para uma pessoa, mas ela também pode ser boa para outra. Então, tudo depende da maneira como eu tô olhando para aquela situação, da maneira como eu tô vendo aquela situação, e eu escolho se eu quero olhar aquilo como um sofrimento, como um peso, como uma tristeza, como algo frustrante, ou se eu olho para aquela situação como um aprendizado, como algo que está me fazendo crescer pessoalmente, profissionalmente, e assim eu consigo ter mais leveza no modo como eu lido com a vida, né? Então, no círculo do Tony, que ele fala sobre o círculo do sucesso, ele fala muito sobre tudo começa pela forma como a gente pensa. Se eu inicio um projeto profissional, por exemplo, ou até mesmo pessoal, e eu olho para aquele projeto e falo assim, vai dar certo, e eu acredito piamente que isso vai dar certo, logo eu começo a ter várias ações para que aquilo seja uma verdade. Então, se eu escolher iniciar aquele projeto de maneira certeira que vai dar certo, a maneira como eu vou conduzir aquele projeto já é uma maneira que vai fazer dar certo. E logo eu vou ter resultados positivos com esse projeto. Agora, se eu já inicio o projeto dizendo, eu acho que vai ser mais ou menos, vamos tentar, aquela famosa frase que muitas pessoas dizem, né? Vamos tentar. O tentar já dá uma abertura para que eu só tente. Então, qualquer coisa que eu fizer e não der certo, eu vou falar, eu tentei. Pelo menos eu tentei. Não dá para falar que eu não tentei, né? E aí, se os resultados passam a vir negativamente, né? Ou poucos resultados, eu olho e falo, tá vendo? Eu disse que eu ia só tentar, né? Não disse que também eu queria muito isso ou queria dar certo. Então, né? Tudo começa pela perspectiva e pela maneira como eu olho as coisas. Acho que isso é o que faz diferença. E quando a gente fala sobre transformar coisas ruins em coisas boas, a gente deve sempre lembrar de uma metodologia que eu acredito muito que é a PNL. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas PNL é uma metodologia que chama programação neurolinguística. O programação vem do programar, né? Do verbo programar. Neuro vem dos neurônios, né? Da nossa mente. E a linguística vem de palavras, de frases, de linguagem. Então, a PNL nada mais é do que uma forma que eu aprendo de programar a minha mentalidade. E a PNL, ela traz várias técnicas para a gente de como a gente pode trabalhar a nossa mente ao nosso favor. De como a gente pode usar a nossa mente para ter resultados significativos e resultados que a gente almeja. E na PNL, a gente aprende algumas técnicas de que a maneira como eu olho as coisas depende muito também dos meus valores, das minhas crenças, das minhas experiências de vida, que não necessariamente é igual ao do outro. Então, lembra que eu compartilhei agora há pouco, né? Talvez uma mesma situação para algumas pessoas é ruim e para outras pessoas não é tão ruim assim. Por quê, né? Por que quando estou passando por uma fase que para mim está sendo péssima e aí às vezes eu vou conversar com uma outra pessoa que está passando pela mesma fase e ela fala para mim, nossa, mas até que eu estou gostando de passar por essa fase, né? Por esse momento. E por que, né, isso? Porque para aquela pessoa, dependendo dos valores que ela tem, da crença que ela tem, das experiências que ela tem, aquilo de certa forma pode agregar. Para mim, que de repente tenho outros valores, outras crenças, para mim pode ser que seja ruim. Então, tudo depende da maneira como eu vejo, da maneira como eu penso, e isso entra vários fatores, né? Como crenças, valores, experiências de vida. E aí, na PNL, a gente usa muito uma frase que eu gosto bastante, que a gente falou muito sobre isso nas aulas, que é o mapa não é o território. O que significa, né? Eu tenho um mapa mental e eu escolho como eu quero que esse mapa funcione.
E ele não necessariamente retrata a realidade. Às vezes eu passo por uma experiência, mas quando eu vou contar sobre essa experiência para alguém, vários filtros surgem nessa história que eu estou contando. E esses filtros fazem parte da maneira como eu vejo a situação, dos valores que eu tenho, das crenças que eu tenho e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de transformar coisas ruins em coisas boas, depende muito da ótica com a qual você está olhando a situação, de quais são os valores que você tem, de quais são as crenças que você tem. Às vezes nós temos crenças limitantes e às vezes nós temos crenças empoderadoras. Então, dependendo da situação, se eu estiver visualizando aquela situação como algo ruim ou negativo, também possa ser que eu estou com algumas crenças limitantes sobre aquela situação. E, de certa forma, isso está me impedindo de dar um próximo passo ou de visualizar aquela situação de maneira diferente. E uma das técnicas também que eu gosto muito na PNL, que é um dos motivos que a gente está aqui na aula hoje, é uma técnica que a gente chama de ressignificação. A palavra ressignificação, ela vem, né, do significar, do significação, do de tentar de novo, do de novo. Então, essa palavra do ressignificação, ela significa dar um novo sentido a algo. E essa é uma técnica muito poderosa, embora ela seja muito simples, principalmente quando a gente compartilha sobre ela, mas é ela que vai conseguir fazer com que você visualize as coisas de maneira positiva de experiências que você está vivendo negativa. Então, quando eu falo, né, sobre essa frase, dar um novo significado, significa que aquela experiência negativa que eu estou vendo, ou aquela situação ruim, que na minha percepção é ruim, eu consigo com essa técnica dar um novo sentido para ela. E aquilo que por um momento parecia ser ruim, se eu uso o poder da ressignificação, essa experiência possa passar a ser positiva, ela possa passar a ser para eu crescer, ela possa passar a ser para eu visualizar as coisas diferente, numa ótica diferente. Então, a ressignificação é uma técnica poderosa, por isso que a gente trouxe ela como base da nossa aula, para que você aprenda que com simplicidade, sim, você consegue olhar para uma experiência negativa que você está vivendo e dar um novo significado para ela. Isso a gente consegue fazer com algumas perguntas apenas. Um momento que a gente para refletir. E aí, quando eu trouxe muito esse tema para o André nas nossas aulas, nos nossos processos de coaching, ele começou a praticar isso no dia a dia. E vira e mexe, ele dizia para mim, Tami, mas eu apliquei a ressignificação e funcionou. E a ressignificação funcionou. E aí, a ideia da nossa aula é justamente ele também trazer um pouquinho de como que ele usa essa técnica no dia a dia e como ele consegue transformar, às vezes, coisas ruins em coisas positivas. Né, André? É isso mesmo. O processo de ressignificação e esta técnica que eu aprendi nas aulas com a Tami, eu acho que para se conseguir ressignificar qualquer acontecimento da nossa vida a nosso favor, ou seja, um sentido positivo para nós, eu acho que nós temos que fazer um trabalho com nós mesmos no sentido de alimentarmos a nossa mente de pensamentos positivos, de crenças positivas, de ter um mindset de crescimento, ou seja, de interpretar qualquer acontecimento da nossa vida não como uma derrota, mas sim como uma aprendizagem. Eu até costumo dizer que gosto muito daquela expressão que eu uso, não é minha essa expressão, mas eu uso no meu dia-a-dia e na minha vida, que é que eu nunca perco. Eu ou ganho ou aprendo. Ou seja, isto é uma expressão que nós devemos meter na nossa cabeça para quando surge alguma situação adversa, nós interpretarmos logo não como uma derrota, não como uma tragédia,
mas como algo que nos vai ajudar a crescer e a aprender. Por isso é que eu digo, para nós termos esta capacidade de ressignificar a nosso favor, eu comecei por adotar práticas diárias, ou seja, eu costumo dizer que é preciso treinar todos os dias, e é mesmo. Comecei a ler sobre temas que acho que são importantes, que depois nos ajudam também na ressignificação. Por exemplo, ler sobre gratidão, ler sobre autoestima, sobre empatia, sobre inteligência emocional, porque esses acontecimentos depois quando surgirem e nós pensarmos, isto aconteceu, mas isto aqui é mesmo só para eu crescer, se tivermos logo essa atitude, essa reação quase automática, acho que vamos conseguir lidar muito melhor com as situações adversas. Mas é o que eu digo, primeiro temos que alimentar a nossa mente com pensamentos positivos. Se a nossa mente está alimentada essencialmente com pensamentos positivos quanto à vida que vivemos, sentimentos de gratidão, por exemplo, quando surge alguma situação menos positiva, a nossa mente vai logo querer associar algo de positivo ao acontecimento menos positivo. Por isso é que eu digo que é importante ler sobre gratidão, é importante praticar aqueles rituais diários, naquele livro que a Tami me enviou, O Milagre da Manhã, que eu não sei se vocês já leram, mas é um livro que eu sugiro a leitura, em que nós quando acordamos, e eu faço isso, mal colocamos o pé no chão, devemos dizer obrigado. E eu digo obrigado muitas vezes, e eu sinto que dizer obrigado com ou sem razão, mas dizendo obrigado, acho que a nossa vida atrai coisas muito boas e depois quando surge até esses acontecimentos menos positivos, nós até ressignificamos e dizemos logo obrigado. Ou seja, eu acho que o obrigado pode ser dito em quase tudo, em quase todas as situações e ajuda a resolver a situação. Eu vou-vos até falar de um exemplo prático que aconteceu comigo em que eu apliquei a ressignificação. Eu tive uma situação em que eu aluguei, aqui em Portugal é arrendar, no Brasil eu aluguei um apartamento a uns rapazes durante uma semana e um senhor tratou do aluguel do apartamento para mim e passados uns dias o senhor ligou-me a dizer que tinha más notícias para mim. Ele disse-me... Tem coisa ruim por aí, né? Você pensou. E ele... O apartamento está imundo e tem uma inundação. Ou seja, é mau, não é? Uma pessoa aluga um apartamento, tem uma inundação, está imundo. O que é que se passou? O que é que eu fiz perante isso? Eu fui ao apartamento, eu vi o apartamento, olhei, não reclamei de nada ao ver aquilo. Eu desci as escadas do prédio e cá fora eu só disse isto. Podia ter sido muito pior. E segui em frente. Qual é que é a vantagem desta ressignificação? É que nós quando ressignificamos e dizemos que esse acontecimento não é tão mau assim, esse acontecimento é jogado para trás das costas. Como que desaparece. Ou seja, não há aquela coisa de nos apegarmos ao acontecimento menos positivo. Ou seja, desaparece, jogamos para fora e seguimos em frente. Mas é o que eu digo, para nós conseguirmos chegar a este patamar, e eu tenho conseguido aplicar isso, é importante também termos uma mentalidade de crescimento, ou seja, o que surgir é para crescer, o que surgir é para aprender. Eu não posso assumir o papel de vítima perante as coisas que acontecem. Quando nós escolhemos assumir o controle da nossa vida, ter autorresponsabilidade e agir, ressignificando,
acho que temos uma vida muito melhor, muito mais tranquila e uma vida muito mais feliz. Quando o André fala sobre mindset, né? Não sei se todo mundo já se familiarizou com essa palavra, né? Mas o mindset também ele significa mentalidade, né? E tem um livro que eu gosto muito que chama Mindset mesmo, a nova psicologia do sucesso, que é de uma psicóloga que chama Carol Dweck, que ela fala justamente isso que o André trouxe. A diferença de pessoas que pensam de maneira fixa, que ela fala, e a diferença de pessoas que têm uma mentalidade progressiva, que é uma mentalidade de crescimento. Então, para as pessoas que são mais prósperas, digamos assim, e quando eu falo de próspera, pessoa próspera, eu não falo só financeiramente falando, mas eu falo de paz de espírito, de autoconhecimento, de tudo isso. As pessoas que são prósperas, elas possuem essa mentalidade de crescimento, que nada mais é do que usar tudo que acontece ao seu redor de maneira progressiva, para crescer, como o André comentou. Então, a pessoa que tem a mentalidade de crescimento, ela adora receber feedbacks e críticas, porque tudo que ela recebe, que teoricamente para algumas pessoas podem parecer ruins, né? Ai, recebi um feedback. Ai, que putz, agora minha chefe falou que eu não tô indo bem. Para algumas pessoas, isso que pode parecer ruim, a mentalidade de crescimento, ela olha e fala: nossa, que legal! Eu recebi um retorno e eu posso usar isso para crescer. Eu posso usar isso para eu dar um próximo passo e evoluir como pessoa. E eu posso melhorar. Agora, as pessoas que não veem isso de maneira positiva, o que elas fazem? Elas não querem ouvir o feedback e críticas e logo elas não evoluem. Elas ficam paradas e estacionadas. Porque elas não sabem o que ela precisa evoluir, por exemplo. Outra diferença de quem tem a mentalidade de crescimento para fixa é que as pessoas que têm a mentalidade de crescimento, elas adoram estudar, como o André comentou. Elas gostam de ler, de estar sempre se atualizando. Elas gostam de desafios. Então, recebi uma atividade nova no trabalho, ou um desafio novo, ou um projeto novo, ela visualiza aquilo como uma oportunidade. Então, poxa, que legal, eu recebi obrigado, né, como o André comentou, eu recebi um desafio novo, um projeto novo, e agora eu posso ir atrás, agora eu posso mostrar o meu potencial para esse projeto, para essa função, para essa atividade, e agora eu posso mostrar também mais dos meus talentos. Agora, a pessoa que tem a mentalidade fixa, ela olha para aquela atividade e fala, putz, mais um trabalho, meu Deus do céu. Nem sei como que eu vou encaixar isso no meu dia a dia. Mas que saco, né? Ou seja, ela também está perdendo a oportunidade ali de também crescer, de também evoluir, de também ser melhor. Então, essa diferença de mentalidade, ela mostra o quanto as pessoas que estão negativas, como o André comentou, elas visualizam aquilo sempre como algo ruim. E se eu estou com uma mentalidade mais positiva, eu começo a ver tudo como uma oportunidade. Tudo para eu ser melhor e tudo para eu evoluir. O André sempre comentou também nas aulas que agora que ele recebe um processo novo, ele visualiza como um novo desafio. Quando ele recebe um cliente novo, ele gosta de atender o cliente da melhor forma, porque ele sabe que aquele cliente pode te gerar novos negócios. Então, quando a gente pratica essa mentalidade de crescimento, os resultados começam a aparecer. E aí, com facilidade, a gente consegue usar a técnica da ressignificação, que é dar esse novo sentido para tudo, né? Porque quando eu estou com a mentalidade de crescimento, aqueles eventos negativos que acontecem comigo, eu vou parar, refletir e falar assim, o que eu posso aprender com essa situação? Perguntas do tipo que vocês podem fazer para vocês mesmos, quando vocês não estão numa fase boa ou passando por uma situação ruim, né? O que eu posso aprender com essa situação? Por qual motivo eu estou passando por isso agora? O que eu posso tirar de positivo dessa situação? Por que é bom eu estar vivendo tudo isso?
o que Deus, o universo, aquilo que você acredita que é maior, quer me ensinar com essa situação? Todas essas perguntas vai fazer você parar, analisar a situação e falar, nossa, até que não é tão ruim assim. Nossa, eu posso crescer. Nossa, eu posso evoluir com isso. Então, essas perguntas podem te dar a base para você ressignificar uma situação negativa, né? Essa semana eu estava atendendo um cliente, ele está passando por uma fase bem ruim, ele está em sociedade, ele tem sociedade com outro rapaz na empresa, e a sociedade dele está péssima. Enfim, só coisa ruim. Ele foi me contando, super para baixo. E aí, no final, eu fiz a pergunta para ele, né? Eu falei, tá, mas por mais que possa parecer estranho a minha pergunta, eu sempre digo dessa maneira, por qual motivo vai ser bom você passar por tudo isso? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, mas não é bom. Eu falei, não, eu sei que não é bom. Eu sei. Aí ele, então não entendi a pergunta. Eu falei, sim, né? Por qual motivo vai ser bom você passar por tudo isso e por você estar passando por tudo isso? Aí ele, não, Tami, mas eu já falei que não é bom. Eu falei, não, eu sei que não é bom. Não tô dizendo que é bom. Eu tô dizendo, se você pudesse tirar um aprendizado daqui para frente e de alguma forma tudo isso ser positivo, o que seria, né? E aí ele começou a listar um monte para mim, né? Poxa, vai ser bom porque eu vou amadurecer, vai ser bom porque eu tô treinando minha inteligência emocional, minha calma, vai ser bom porque eu vou aprender a não cometer os mesmos erros, e começou a listar um monte. Aí eu falei, ah, entendi. Ressignificou. E aí, quando a gente ressignifica, a gente passa a olhar para a situação de uma maneira diferente também, né? E a gente começa a melhorar a forma como a gente lida com aquilo. O André, nos nossos atendimentos, e a gente combinou isso, tá, gente? Por isso que eu vou compartilhar. Ele sempre trouxe muito uma situação que ele vive com a mãe dele, né? De algumas diferenças de mentalidade, que isso tinha gerado alguns conflitos, de quanto isso também, de certa forma, tinha um peso na vida dele. E aí, quando ele conheceu a ressignificação, ele foi treinando isso com a mãe, não é, André? Como que foi? Fui treinando. Sim, porque eu sinto que cada vez sou uma pessoa mais calma, mais tranquila. Tenho mesmo muito pouco conflito com qualquer pessoa, cada vez existem menos conflitos com as pessoas, porque também me tornei muito mais empático. Mas com a minha mãe havia sempre ali qualquer discussão, e eu comecei a ressignificar algumas coisas que a minha mãe dizia, pensando sempre o porquê de positivo, ou seja, porque é que ela está a dizer isto ou a fazer isto. Comecei sempre a tentar identificar o lado positivo daquela abordagem dela, porque é que ela dizia isto ou aquilo. E consegui sempre encontrar um lado positivo. Ou seja, isso evitou agora conflitos e evitará conflitos para o futuro, e a ressignificação também permite com que os conflitos com as pessoas sejam cada vez menores, porque nós tentamos perceber qual é a intenção positiva dessa pessoa ao estar a dizer isto. Porque pelo estudo que nós temos vindo a fazer, nós quando analisamos o comportamento de uma pessoa, nós analisamos sempre apenas à superfície. Nós não sabemos ir ou tentar saber profundamente porque é que a pessoa teve aquele comportamento, quais são as motivações, quais são as intenções. Nós não temos tempo para tentar questionar a pessoa, então, mas porquê é que dizes isso, quais são as tuas razões? Não, nós analisamos aquilo, à superfície parece-nos mal e começamos uma discussão. Por isso é que eu entendo que para a ressignificação também é importante nós tentarmos ser mais empáticos com as pessoas com quem nos relacionamos, para depois compreendermos que afinal o que essa pessoa disse até era para nos ajudar, a intenção era para nos ajudar. Mas agora, quando a Tami há pouco estava a falar do universo e porque é que o universo me apresentou esta situação, este acontecimento menos positivo, eu no outro dia vi um vídeo que dizia que tudo tem um propósito.
tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito, por muito trágico que possa parecer o acontecimento, isso tem um propósito e nós devemos interpretar isso como um propósito para nós aprendermos, para crescermos. E quando nós entendermos que a vida está sempre sujeita a mudanças, que a vida é feita de ciclos, há ciclos da vida em que estamos muito bem, mas depois acontecem coisas menos boas, mas isso é normal. Isto é tudo, efetivamente, é tudo cíclico. E eu também costumo dizer que para a ressignificação há uma expressão portuguesa que eu acho que é importante nós aplicarmos, que é: há males que vêm por bem. Ou seja, quando surgir alguma coisa má na nossa vida, o pensamento será este: aconteceu isto que é mau, então olha, vai surgir uma coisa muito boa daqui a pouco tempo. Ou seja, quando nós metemos na cabeça, se surge uma coisa má, vão surgir 2 ou 3 boas que vão compensar essa má. Quando nós tivermos essa mentalidade de crescimento e também uma mentalidade de abundância, que as coisas vão surgir em abundância e em nosso favor, acho que teremos uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável. Lembrei-me de uma coisa: hoje é o dia da saúde mental. Dia mundial, hoje é o dia mundial da saúde mental. Por isso, hoje é o dia mundial, isso no LinkedIn, hoje é o dia mundial da saúde mental. Mas já a sugestão que eu posso dar quanto à ressignificação e mesmo quanto às coisas que acontecem na nossa vida, há um livro que a Tami falou, que é o livro O Segredo. Esse livro foi dos livros mais importantes na minha vida. Esse livro fala na questão da lei da atração. Como nós atraímos as coisas boas e menos boas na nossa vida. E fala que tudo à nossa volta é energia e que a energia que nós temos depois também vai determinar tudo o que sucede na nossa vida. Por isso, quando vocês lerem esse livro, vão perceber que quanto melhor vocês se sentirem no vosso dia-a-dia, quanto maior bem-estar tiverem, mais coisas boas surgirão. Por isso têm que adotar comportamentos diários que sejam benéficos para a vossa mente, alimentar a vossa mente de coisas positivas, dizerem frequentemente que são bons nisto e naquilo, porque nós temos que, quando houver esse amor próprio, essa autoestima, as coisas vão começar por surgir. E nesse livro, no Segredo, também há um exemplo de significação nesse livro. Há lá um autor, que eu acho que é o Bob Proctor, não tenho a certeza, em que ele fala que havia um amigo que, quando começou a receber contas para pagar, recebia muitas contas para pagar e ficava chateado. É só contas para pagar. Ele ressignificou neste sentido. Ele começou a meter na cabeça que agora aquelas contas para pagar, afinal, eram cheques de dinheiro para ele receber. Começou a dizer obrigado, a dizer que estou grato por estes cheques quando eram contas. Alterou o significado dessas contas para pagar como se fossem cheques para receber e depois começou a receber quantias de dinheiro que não estava à espera. Ou seja, o facto de nós, qualquer coisa menos positiva, ressignificarmos logo por algo positivo, também faz com que o universo depois acabe por nos ajudar. E tem uma coisa importante também, né, André, com base nisso tudo que você está falando. Quando a gente está com um pensamento negativo, ruim, e sempre visualizando as coisas ruins, às vezes as coisas boas começam a acontecer e a gente não olha para elas como coisa boa, né? Exato. A gente está tanto nos pensamentos negativos, naquela negatividade, que aquilo começa a atrair só coisas ruins. E até coisas boas que acontecem, a gente não percebe ou não valoriza aquilo, né? Exato, e mesmo no livro O Segredo, eles dizem para nós nunca dizermos eu não quero. Sempre, eu não quero isto, sempre que nós dizemos eu não quero isto, isso vai surgir. Nós devemos dizer eu quero.
afirmativa, não pela negativa. Sempre, eu quero. Porque isso e depois eles também dizem que sempre que nós reclamamos de alguma coisa, vamos ter essa coisa também em abundância. Essa reclamação vai surgir, vamos ter sempre, vamos estar sempre toda a vida a reclamar disso. Sempre. Por isso é que eu digo, não reclamar, dizer obrigado, que depois o universo vai nos ajudar. Na PNL a gente fala muito sobre esse eu não quero, né? Na PNL a gente diz que o não, muitas vezes ele é ignorado mentalmente falando. A gente só presta atenção na frase final, né? Então, por exemplo, alguém já deve ter falado para vocês, né? Ah, não esquece. Não esquece não. Não mexe aí que não pode. Normalmente a gente mexia. Então, por quê? Porque a gente tende a ignorar um pouco a palavra inicial e valorizar só a frase final, né? Por isso que é tão importante a gente dizer a gente tem o hábito de dizer o que não quer, onde deveria ser ao contrário, né? Sempre dizer o que eu quero. E a partir de dizer o que eu quero, eu vou começar a ir atrás para conseguir conquistar isso, ou o universo e Deus vai começar a mandar para mim aquilo que eu tô pedindo, né? Estava aqui o Wagner a fazer uma pergunta acerca do livro que eu falei sobre a lei da atração, e eu já respondi ao Wagner, mas é para lhe dizer que o livro é O Segredo. O autor, eu já te vou dizer, Wagner, que tenho aqui no telemóvel, e já te digo o autor do livro O Segredo. Espera que eu tenho aqui. Gente, tá fazendo sentido o que a gente comentou? Compartilha com a gente aqui no bate-papo se tá fazendo sentido, se não tá. Se alguém tem alguma pergunta, interajam aqui pra gente saber se tudo que a gente tá dizendo tá valendo a pena, né? Vou só aqui escrever o nome do autor para o Wagner. Acho que ele mandou a pergunta só para você, né? Porque ela não tá aparecendo. Sim. É Rhonda Byrne, que eu vou escrever aqui para ele. Rhonda Byrne, exatamente, O Segredo. Como que tem sido os seus clientes, ou como tem vindo os seus clientes depois que você começou a praticar, André? A positividade, a lei da atração, como que tá sendo? A ressignificação. Exatamente. É assim, eu quando comecei a trabalhar, eu cingia muito apenas à parte jurídica e dizia juridicamente como é que as pessoas deviam resolver os problemas. Só que agora, quando eu comecei a estudar sobre programação neurolinguística, sobre significação, sobre lei da atração, sobre gratidão, quando surgem aqui no escritório para resolver determinados assuntos, além de se resolver a questão jurídica, também se resolve o significado que a pessoa está a atribuir àquela situação na vida dela. Ou seja, tento demonstrar o que é que aquilo dará para a pessoa aprender, ou nem que seja para dizer, olha, errou, da próxima vez já vai fazer diferente, pronto. E eu, a partir do momento em que comecei a fazer coaching e programação neurolinguística, eu acabo aqui no escritório também para fazer um pouco de coaching com o cliente, porque as pessoas gostam de ser compreendidas, gostam de ser ouvidas, e às vezes vinham cá, eu dizia, é o artigo 10 do Código Civil, o artigo 20 do Código Penal, está resolvido, mas as pessoas parece que queriam algo mais. As pessoas querem algo mais, às vezes querem conversar mais um pouco, querem ser ouvidas, e eu agora estou mais empático, ouço mais, e sinto que a pessoa sai do escritório mais alegre, mais leve, e por vezes saem dizendo que gostaram muito da conversa. Ou seja, já não há aquela frieza de só o problema, só o jurídico, a pessoa consegue sair daqui de forma mais leve, e isso deve-se
ao que eu tenho estudado e aos ensinamentos de coaching e PNL. Afinal, o que você atende já são pessoas que estão machucadas, né? Então, Exato. se elas estão processando alguém ou alguma empresa ou algum órgão, alguma coisa, significa que aquilo para ela já é ruim. Ela está vendo aquela situação negativamente e isso está fazendo com que ela busque um processo. Exatamente, porque as Sentindo, pessoas quando né? chegam aqui, chegam com sentimentos muito maus, mesmo. Raiva, querem fazer isto e fez-me aquilo, e vamos processar e pedir uma grande indenização. E às vezes há que demonstrar que se calhar a pessoa também fez algo não tão positivo para a situação. E eu agora tenho conseguido isso e eu quando andava na universidade, os meus professores diziam que mais vale mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. O que é que isto significa? Mais vale as pessoas entenderem-se, fazerem um acordo, do que irem propriamente para um julgamento, para o tribunal, porque assim é muito mais desgastante, as relações entre elas nunca mais serão as mesmas e quando há um acordo é possível isso ficar resolvido entre essas pessoas. Eu vou-vos dar um exemplo que aconteceu comigo. Houve um assunto entre duas vizinhas, elas não se falavam há 10 anos, por uma ter batido noutra. Fomos para tribunal e não houve julgamento, porque eu falei com as duas e elas cumprimentaram-se, abraçaram-se e foram táxi juntas para casa. E não falavam, exatamente, e não falavam há 10 anos. Porquê? Porque houve ali alguém que com 2 ou 3 palavras resolveu-se aquilo. Aquilo é muito melhor do que ter um julgamento, do que pagar uma indenização. Ou seja, isto é contribuir para a paz social. E eu nessa altura ainda não fazia coaching nem PNL. Mas é algo que eu gosto. Conscientemente, né? Inconsciente você fazia. Exatamente. Por isso foi engraçado essa situação. Ou seja, elas ressignificaram a relação delas que há 10 anos estava ruim, né? Exatamente. Você comentou que as pessoas gostam de ser ouvidas, né? Nós, seres humanos, temos basicamente 4 tipos de necessidades básicas. Todos nós. A necessidade de ser amado e reconhecido. Por isso que todo mundo gosta de uma palavra de incentivo, de um reconhecimento, de um elogio. Isso faz parte da nossa necessidade. Nós temos a necessidade de pertencer a uma família, a um grupo de amigos, a uma empresa. Nós temos necessidade de ter o direito de errar. E temos a necessidade de ser ouvido na essência. Não é apenas alguém me escutar, mas sim me ouvir, sentir o que eu estou falando, né? Então, de repente, faz diferença simplesmente se você atende uma pessoa num processo judicial para ouvir a pessoa, né? Talvez ela nunca tinha sido ouvida até aquele momento. E a partir do momento que você ouve, ela ressignifica toda aquela situação, né? Sim, as pessoas gostam de... E é o que eu digo, as pessoas também gostam de se sentirem especiais. De se sentirem importantes. E por vezes, as pessoas para se sentirem especiais, para se sentirem importantes, às vezes também chamam a atenção de uma forma que nós até podemos interpretar como errada, mas quando nós estudamos a PNL, nós vemos logo que isso não será nada de errado. A pessoa tem uma motivação por trás. A pessoa quer se sentir importante, quer se sentir vista e muitas vezes também a questão da pessoa intitular-se como vítima. As vítimas também querem atenção. As vítimas querem atenção. E às vezes nós não compreendemos muito bem isso. E é importante nós efetivamente darmos atenção às pessoas, ouvirmos as pessoas, porque
Porque quando as pessoas se sentem mesmo sós, abandonadas, ninguém as ouvem, e depois começam a dizer que ninguém me valoriza, isso depois é que dá origem a situações mais trágicas na vida destas pessoas. Por isso é que é importante nós escutarmos, sem julgar, porque eu lembro-me daquela situação que a Tami falou numa aula, fumar maconha. Lembras-te daquele exemplo que fala com... Tem que explicar agora, senão a galera vai pensar o que de mim aí, né? Não era a Tami que estava a fumar maconha, mas também se fumasse não tinha mal nenhum. Isso a Tami é que sabe. Mas não, foi uma situação que a Tami contou, de dois amigos que começaram a discutir, não é? Porque um dizia que quem fuma maconha é vagabundo. E outro ficou muito revoltado, entrou em discussão com ele, porque essa pessoa se calhar fumava maconha e não era vagabundo. Pronto. E depois tentou saber porque é que aquela pessoa dizia que quem fuma maconha é vagabundo, porque é que ele está a dizer isso. E então chegou-se à conclusão que ele dizia isso porque onde ele vivia, todas as pessoas naquele meio que fumavam maconha ou eram delinquentes ou eram mesmo vagabundos, e então a experiência que ele tinha, o que ele sabia acerca das pessoas que fumavam maconha, associava a delinquência, e por isso é que ele dizia aquilo, e depois é que surgiu a discussão, ou seja, o mapa mental dele associava a maconha a vagabundo, pronto. E depois lá chegaram a um consenso e ficaram a saber porque é que ele estava a dizer aquilo. Por isso é que o mapa mental, o mapa não é território, não é? E que acho que isso é importante nós sabermos isso. A gente não está dizendo em nenhum momento que é certo fumar, né? Mas a gente trouxe um exemplo de situação do quanto a divergência de pensamento pode gerar um conflito e pode gerar até um processo judicial, por exemplo, né? Exatamente. Então, o mapa não é o território mesmo, cada um tem o seu mapa, e a gente poderia, né, ou merecia permitir conhecer sempre o mapa do outro, né, para a gente saber o que o outro está pensando, mais ou menos até o que eu pratico nos meus atendimentos com relação à ressignificação, né? Muitos clientes chegam para mim compartilhando que está frustrado com uma situação, que está péssimo por conta de uma situação que aconteceu. E às vezes aquela situação que a pessoa relata para mim não é negativa, mas para aquela pessoa está sendo. Então, qual que é o meu trabalho, e poderia ser o de todos nós, para que a gente melhorasse as nossas relações, né? Se permitir a entender por qual motivo para aquela pessoa aquela situação é ruim. O que ele já viveu ao longo da história dele que mostra que ele está visualizando aquela situação de maneira negativa, né? E aí o meu trabalho é ajudar a pessoa a ressignificar isso, né? Vamos olhar com outra perspectiva. O que de positivo tem nessa situação? O que você pode aprender com aquela situação? Porque nada é por acaso, né? Como o André comentou. Nada que acontece com a gente é por acaso. Muitas descendências existem na vida. Basta a gente entender e conectar isso para que a gente consiga se sentir melhor e logo levar a vida com mais leveza, né? Com mais felicidade, né? Com mais tranquilidade, digamos assim. Tami, no outro dia li um artigo acerca de que às vezes as pessoas adotam comportamentos, e o comportamento não pode ser interpretado só num sentido, porque nós não percebemos a motivação ou a intenção dessa pessoa. E então dava-se o exemplo do relógio. É que há pessoas que usam o relógio para ver as horas. Há outra pessoa que pode usar o relógio só como acessório ou por status. Ou seja, eles falam nisso. E por exemplo... O mesmo objeto, né, pode ter sentidos diferentes para... Exatamente. Por exemplo, eu ando com o relógio, mas está sem pilha. Mas porquê? Porque eu gosto do relógio e não é para ver as horas, é para de vez em quando usar o relógio que tenho em casa.
Sim, depende da ótica e da sua perspectiva daquilo. Exatamente. E a gente não pode dizer que é certo ou errado, né? Ah, então aquela pessoa tá errada. Errada com base em quê, né? Errada na percepção de quem? Do quê? Depende de como a pessoa olha para aquela situação, né? Então, resumindo, para a gente finalizar, senão a gente fica aqui também o dia inteiro, né, André? Porque a gente tem bastante Mas coisa. não fizeram poucas perguntas, não fazem perguntas? É verdade, gente. Ninguém fez uma pergunta aí? Alguma dúvida, alguma sugestão de leitura ou qualquer outra coisa? Eu já vou descer. Para a gente resumir, enquanto vocês mandam perguntas aí, vamos lá. Para a gente transformar as coisas ruins em coisas boas, é super importante que a gente use a nossa programação neurolinguística, né? Essa metodologia que, através de palavras, de frases, a gente consegue mudar a nossa ótica perante a uma situação. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que, dentro da PNL, a gente pode usar a técnica da ressignificação, que nada mais é que dar um novo sentido para aquela situação ruim, que nós estamos visualizando como ruim, né? Para a gente dar um novo sentido e um novo significado para essa situação ruim. Como a gente pode dar esse significado, esse novo significado? Através de reflexões. Então, quando algo ruim acontecer comigo, eu devo parar, respirar, e através dessa reflexão eu fazer as seguintes perguntas para mim, né? Eu até compartilhei as perguntas com vocês aqui. Qual aprendizado eu posso obter com essa situação? Por qual motivo está sendo bom eu passar por essa situação? Como eu posso olhar de maneira positiva para essa situação? E todas essas perguntas podem te ajudar a dar esse novo significado para a situação. A olhar para a situação com uma perspectiva diferente e talvez com uma perspectiva mais positiva. E uma das dicas que o André deu também, para resumir, trabalhe para que você consiga ter inteligência emocional, para você sempre fazer essa ressignificação. É super importante que você esteja sempre estudando, leia artigos, livros que, de certa forma, vão contribuir para que você comece a olhar as coisas de maneira positiva. Para que você comece a visualizar que existem coisas boas para serem acontecidas no mundo, né? E também usar a gratidão, né? Que o André sempre compartilhou. É comprovado neurocientificamente que a gente usar a gratidão faz com que a gente ative neurotransmissores na nossa mente e traz uma sensação de bem-estar e uma sensação de prazer. Quando a gente ativa esses neurotransmissores, a gente começa a viver um estado interno de bem-estar. E quando a gente ativa esse estado de bem-estar, logo a gente vai conseguir com maior clareza e facilidade responder essas perguntas da ressignificação. Então, basicamente, tudo que a gente deu de dicas está nesse resumo que eu compartilhei. O Wagner comentou aqui que seria interessante a gente dar algumas dicas de fonte de estudo de PNL, né? Eu já escrevi aqui alguma coisa para o Wagner. Já estive aqui a escrever e eu falei naquele vídeo que enviaste sobre o poder da mente. O poder da mente, que acho que é muito importante. Falei também de alguns vídeos no YouTube que se fala de PNL, daquele do poder da repetição, da questão da hipnose, e há um autor, um médico americano que é o Bruce Lipton, penso que é esse o nome, e também já escrevi para o Wagner para ele Boa, boa. Tem um documentário no Netflix que chama How, o Poder da Mente. É um documentário muito legal que mostra como que a gente pode treinar a nossa mente para olhar para as coisas de maneira positiva. Existem vários vídeos no YouTube que se falam sobre PNL. PNL é uma metodologia fundada mais ou menos no ano de 1970 pelo Richard Bandler e o John Grinder. Então, vocês também podem pesquisar bastante sobre essa metodologia que é sensacional e ajuda muita gente no dia a dia.
Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos disponível. Por enquanto, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Espero que genuinamente a gente tenha compartilhado coisas que vai te agregar, que vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Essa é a minha missão de vida, por isso que eu trabalho no que eu trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz do André ter dado essa ideia e ele poder estar comigo aqui, compartilhando um pouquinho sobre os aprendizados dele. Vamos promover outras aulas. Vamos também, a gente também está planejando para começar a fazer algumas lives, né, André, também. Sim. E gostaria de fazer um convite especial para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e principalmente conhecer um pouquinho de como está o seu ciclo da realidade, né? Como que tá os seus pensamentos perante as situações hoje. Eu convido vocês a fazer uma sessão comigo, onde a gente vai trabalhar o ciclo da realidade. Como você vem mentalizando as coisas e quais verdades internas você tem criado para você mesmo. Então, quem tiver interesse em realizar essa sessão, eu não vou conseguir atender todo mundo, porque a minha agenda ela é bem escassa, então eu tenho sempre apenas alguns horários disponíveis vagos. Então, para as 2 primeiras pessoas que me mandarem uma mensagem lá no meu WhatsApp, todo mundo tem meu WhatsApp, eu agendo com vocês a sessão de ferramenta do ciclo da realidade. A Vivian compartilhou aqui, né, para vocês fazerem, que é maravilhoso. Ontem eu fiz uma sessão com ela sobre essa ferramenta. Na semana passada ou retrasada eu fiz com o André. Então é uma ferramenta poderosíssima que te ajuda a refletir como está o seu ciclo de realidade hoje. E também a gente transforma esse ciclo para algo positivo. Para que daqui para frente você tenha a mentalidade de crescimento e não mais a mentalidade fixa, se por um acaso você tiver. Então, é uma ferramenta poderosíssima, né, André? Você compartilhou um pouquinho, né? Sim, eu já usei essa ferramenta e acho muito interessante, e também aquela situação, a nossa vida como está agora, e nós escrevemos num papel e depois rasgamos o papel e depois criamos o novo ciclo da realidade. Acho isso que é muito interessante e nós temos mesmo que ter o poder de criar a realidade que nós queremos na nossa vida, e é possível, e vocês vão ver que é possível. Então, de novo, só para as 2 primeiras pessoas eu já recebi falta só um. Quem tiver interesse em conhecer mais dessa ferramenta e ter uma sessão de coaching comigo justamente para trabalhar essa ferramenta, manda para mim um eu quero aí no meu WhatsApp que a gente agenda essa sessão. Só tem mais uma vaga, hein? Muito obrigada a todos vocês por estar aqui, dedicando um pouquinho do tempo de vocês. Estou muito feliz porque estamos com pessoas de Londres, do Rio de Janeiro, de Portugal e aqui do Brasil. Então, obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado. Obrigada, André, por compartilhar aí um pouquinho dos seus conhecimentos. E quem ainda não seguiu a gente nas redes sociais, o André criou um Instagram, onde nós vamos estar sempre compartilhando aprendizados sobre os nossos processos. O trabalho. Instagram. Eu vou escrever aqui. Vai escrever, né? Chama Aprendizados Coach. Sim, aprendizado. Quando você escrever, manda para todo mundo aí. Sim. Já enviei. Estava aqui a dizer a Nathalie que não conseguiu entrar na aula. Eu gravei a aula, tá? Então depois podes enviar, não é? Exato. Vou subir a aula em algum link e aí também quem tiver interesse depois em receber a aula também pode me mandar mensagem, tá bom? Obrigada, Vivian. Compartilhou que o nosso trabalho é lindo. Obrigada. Gratidão a todos vocês. Gratidão sempre, né, André? Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, obrigado.